Pensa comigo. Existe um tipo de silêncio que a gente se acostuma. O silêncio do trânsito que para, o silêncio antes da chuva forte, o silêncio de um lugar sagrado. Mas tem outro tipo de silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, que grita mais alto que qualquer barulho. E foi esse silêncio que deu início a tudo, numa tarde que tinha tudo para ser só mais uma tarde de sol em Salvador. Cristiano Ronaldo estava na Bahia. Não para jogar, não para evento de patrocinador, nada disso. Ele veio quieto, sem alarde. Tinha um projeto social que ele apoiava há anos, de jovens da periferia, e ele sempre fazia questão de aparecer de surpresa, para sentir o clima de verdade, sem câmera, sem roteiro. E naquele dia, ele estava assim, camiseta branca básica, uma bermuda de linho, chinelo de couro e um boné simples, para disfarçar. Ele estava caminhando pelo Pelourinho, sozinho, sentindo o calor, ouvindo o som dos tambores de longe, vendo as cores das fitinhas do Bonfim balançando nas grades das igrejas. Ele estava leve. Sabe quando a gente se sente só mais um na multidão? Era isso que ele queria. Um respiro. Ser o Cristiano, não o Ronaldo. No meio daquela caminhada, uma portinha de madeira, meio escondida, chamou a atenção dele. Era uma galeria de arte popular, pequena, sem placa chamativa, mas com uma energia que puxava para dentro. Ele entrou. O cheiro era uma mistura de tinta a óleo com madeira antiga. As paredes eram cobertas de quadros com cores vibrantes, esculturas de barro que contavam histórias, carrancas que pareciam proteger o lugar. Era o Brasil na sua forma mais pura. Cristiano foi andando devagar, olhando cada peça com um interesse genuíno. Ele sorria sozinho, admirando o talento daquela gente. Ele não estava ali para comprar, estava ali para absorver. Foi nesse momento que ele sentiu um olhar. Sabe aquele olhar pesado nas costas? Ele se virou de leve e viu. No canto da galeria, perto da porta, tinha um homem, branco, uns 50 e poucos anos, vestido com uma camisa de marca, relógio caro, sapato de grife. O tipo de pessoa que parece que não pertence àquele ambiente, mas que se acha dona dele. O homem não disfarçava. Ele olhava para o Cristiano com um desprezo nítido. E aí, ele começou a murmurar. Baixinho, mas não o suficiente para não ser ouvido por quem estava perto. Cristiano tentou ignorar. Continuou olhando uma pintura de uma baiana vendendo acarajé. Mas o murmúrio continuou, agora um pouco mais alto, direcionado a um casal de turistas que estava com ele. Olha lá. Deve ser mais um desses jogadores falidos tentando bancar o turista cultural. Gastam milhões com carro e festa, mas na hora de se vestir, parecem qualquer um. A mulher do lado dele riu, com aquela risadinha de deboche. O coração do Cristiano deu uma gelada. Não era pela ofensa. Era pela rapidez do julgamento. O cara não fazia ideia de quem ele era. Só viu a roupa simples, a pele bronzeada pelo sol europeu, que, misturada à sua ascendência, o colocava num lugar que, para aquele homem, não era o de gente como ele. Uma funcionária da galeria, uma senhora negra, de cabelos grisalhos e olhar sábio, percebeu a cena. Ela franziu a testa, balançou a cabeça em negação e olhou para o Cristiano com um misto de vergonha e solidariedade. O olhar dela dizia: eu sei o que você está sentindo. Eu sinto isso todo dia. Cristiano respirou fundo. Ele podia fazer um escândalo. Podia tirar o boné e gritar quem ele era. Podia humilhar aquele homem na frente de todo mundo. Mas ele escolheu o silêncio. O silêncio de quem já passou por coisas piores. O silêncio de quem sabe que a sua grandeza não precisa de aprovação. Ele apenas continuou andando pela galeria, fingindo que não era com ele. Mas por dentro, alguma coisa tinha quebrado. Aquela leveza que ele sentia ao caminhar pelo Pelourinho tinha sumido. No lugar, ficou um peso. O peso de saber que, não importa quem você seja, não importa o que você tenha conquistado, para algumas pessoas, você sempre será definido pela casca, pela embalagem. E a embalagem dele, naquele momento, não era boa o suficiente para aquele homem. E o pior ainda estava por vir.
O que ia acontecer do lado de fora daquela galeria, meu amigo, ia transformar aquela tarde de sol numa das tempestades mais silenciosas e devastadoras da vida dele. Quando Cristiano terminou de ver a galeria, ele caminhou em direção à porta. Agradeceu à senhora do caixa com um aceno de cabeça e um sorriso discreto. Ela sorriu de volta, um sorriso que era um pedido de desculpa silencioso pelo que ele tinha passado ali dentro. Mas o homem elegante, o empresário, ainda estava lá, do lado de fora, com seu pequeno grupo. Parecia que ele estava esperando. E estava. Assim que Cristiano pisou na calçada de pedra do Pelourinho, o homem se postou na frente dele, bloqueando o caminho. Dessa vez, não era um murmúrio. A voz dele saiu alta, cortante, feita para ser ouvida por todos ao redor. A rua, que antes era cheia de vida e música, pareceu ficar em silêncio por um instante. Turistas pararam, vendedores ambulantes olharam e a atenção de todos se voltou para aquela cena. Ei, você! Disse o homem, apontando o dedo no rosto de Cristiano. Você devia saber o seu lugar. Aqui não é para gente como você. Isso aqui é um lugar histórico, um patrimônio. Não é para qualquer um ficar zanzando como se fosse dono. Cristiano parou. Manteve a postura ereta, as mãos nos bolsos da bermuda. Ele não demonstrou medo, nem raiva, apenas uma calma que parecia irritar ainda mais o agressor. A multidão agora formava um círculo ao redor deles. Celulares começaram a ser levantados discretamente. Alguém, no meio da confusão, apertou o botão de gravar. Era um garoto, um estudante de jornalismo que estava ali por acaso e que sentiu que aquele momento era mais do que uma briga de rua. Era uma história. O empresário, sentindo-se o centro das atenções, inflou o peito. Ele precisava de um ato final para sua performance de superioridade. Ele olhou para o chão, bem na frente dos pés de Cristiano, e cuspiu. Um cuspe seco, carregado de nojo. E então, ele olhou nos olhos de Cristiano e disse a frase que selaria seu destino e mudaria a vida de ambos para sempre. Não importa quantos gols você faça na sua vidinha medíocre, você nunca vai ser um de nós. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi um soco no estômago de cada pessoa que assistia. A humilhação era pública, crua, inegável. O cuspe no chão era um símbolo. Era dizer: você é o chão que eu piso. Naquele instante, Cristiano não era um dos maiores atletas da história. Ele era apenas um homem negro, sendo publicamente humilhado por um homem branco que se sentia no direito de fazer aquilo. E a reação dele? A reação dele foi o que chocou todo mundo. Ele não xingou, não partiu para cima, não gritou. Ele apenas manteve o olhar fixo no homem. Deixou a frase dele ecoar no ar por alguns segundos. E então, com a voz firme, mas sem alterar o tom, ele fez uma pergunta. Uma pergunta que não pedia uma resposta, mas que expunha a alma podre daquele homem. Você não me conhece, e mesmo assim, já decidiu quem eu sou? A pergunta ficou suspensa no ar. O empresário ficou sem palavras. Ele esperava um grito, uma briga, uma reação que o validasse. Mas recebeu uma pergunta filosófica, uma lâmina que cortou sua arrogância sem derramar uma gota de sangue. A multidão continuava em silêncio, processando a cena. A dignidade de Cristiano diante daquela brutalidade era ensurdecedora. Ele não esperou resposta. Deu um passo para o lado, desviando do homem, e continuou seu caminho de cabeça erguida. Ele não olhou para trás, apenas seguiu andando, deixando para trás um homem exposto na sua própria pequenez e uma multidão em estado de choque. Ele entrou numa rua lateral e desapareceu, mas a imagem da sua calma, do seu olhar e da sua pergunta ficou gravada na mente de todos. E mais importante, ficou gravada no vídeo que naquele exato momento já estava sendo enviado para um grupo de WhatsApp, pronto para iniciar um incêndio que ninguém poderia controlar. Se essa cena também te deixou sem palavras, se você acha que a dignidade é a resposta mais forte contra o ódio, deixa aqui nos comentários. A rua para onde Cristiano virou levava a uma escola pública, uma daquelas construções antigas, coloridas, com as paredes descascadas pelo tempo, mas cheia de vida por dentro. Era ali que ele ia, na verdade. A caminhada pelo Pelourinho era só um aquecimento para a alma. Ele tinha sido convidado para uma homenagem simples,
organizada pelos alunos e professores de um projeto de reforço escolar que ele financiava anonimamente. Ninguém da imprensa sabia. Era para ser um momento dele com eles. Quando ele entrou pelo portão de ferro, o clima mudou instantaneamente. O peso da humilhação ficou do lado de fora. Lá dentro, o que havia era alegria. Crianças correram para abraçá-lo, gritando: "Tio Cristiano!" Ele se abaixou, abraçou, deu risada. O rosto dele se transformou. O olhar que há minutos atrás carregava a dor do mundo, agora brilhava com a pureza daquelas crianças. Ele sentou numa cadeira de plástico no pátio, ouviu as crianças cantarem, assistiu a uma apresentação de capoeira improvisada. Para ele, aquilo era o verdadeiro troféu. Era o gol mais importante. Enquanto Cristiano estava imerso naquele universo de esperança, o universo lá fora estava em chamas. O vídeo da humilhação, gravado pelo estudante de jornalismo, explodiu. Começou num grupo de amigos. Um deles mandou para um blogueiro de Salvador, que postou no Instagram. Em menos de uma hora, o vídeo estava nos Trending Topics do Twitter. A qualidade era amadora, o áudio tremia, mas a cena era clara como a luz do dia. O cuspe, a frase, a pergunta de Cristiano. A reação foi imediata e avassaladora. Era como se a sociedade brasileira estivesse com aquele grito entalado na garganta há muito tempo. Pessoas anônimas e famosas começaram a se manifestar. Neymar postou uma tela preta com a frase: "Força, irmão, estamos juntos." Anitta escreveu: "Isso não é um caso isolado. Isso é o Brasil. E a gente não pode mais aceitar." Políticos, atores, jornalistas, todos comentavam. A notícia atravessou o oceano. Jornais na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, começaram a repercutir o caso. O nome de Cristiano Ronaldo estava em todos os lugares, mas não por um golaço. Era por ter sido vítima de um crime de racismo em plena luz do dia. E o agressor? Ah, a internet não perdoa. Em questão de horas, ele foi identificado. Era um empresário famoso no ramo da tecnologia, conhecido por suas palestras sobre inovação e futuro. O rosto do progresso, como uma revista o chamou uma vez. As redes sociais dele foram inundadas de comentários. As pessoas não apenas o xingavam, elas o questionavam. Traziam à tona a hipocrisia de um homem que falava de futuro, mas agia com o preconceito mais antigo e primitivo. Foi nesse turbilhão que uma hashtag, tímida no começo, começou a ganhar força. Alguém comentou no vídeo original. A resposta dele foi a dignidade. Ele só pediu o básico. Respeito é o mínimo. A frase pegou. Era simples, direta e resumia tudo. Em poucas horas, respeito é o mínimo era o assunto mais comentado do mundo. Não era mais sobre Cristiano. Era sobre um sentimento coletivo. Era o grito silencioso de milhões de pessoas que já tinham sido julgadas pela aparência, pela cor, pelo sotaque, pelo CEP. Lá na escola, no meio do pátio, Cristiano não sabia de nada disso. O celular dele estava no modo avião. Ele estava totalmente presente ali, jogando bola de meia com os meninos, rindo das piadas, sendo apenas ele. Uma professora, mais conectada, viu a repercussão no celular e se aproximou dele, sem jeito. "Cristiano, aconteceu uma coisa. O vídeo, o que aconteceu na rua, o mundo inteiro está vendo." Ele olhou para ela, depois para as crianças correndo e sorrindo. Ele respirou fundo e disse com a tranquilidade que parecia vir de outro plano: "Então agora, a gente vai ter que responder, mas não do jeito que eles esperam." Naquele momento, ele entendeu que a sua dor pessoal tinha se tornado uma plataforma, e ele não ia desperdiçar essa chance. A pressão sobre o empresário se tornou insuportável. As ações da empresa dele começaram a cair. Patrocinadores de seus eventos anunciaram a retirada do apoio. Ele precisava fazer alguma coisa, e ele fez a pior escolha possível. Tentou se defender com uma nota oficial, postada em suas redes sociais, uma nota que era um primor de covardia e arrogância disfarçada. Dizia que foi mal interpretado, que a conversa foi tirada de contexto e que ele tem muitos amigos negros.
Era o bingo do racista tentando se safar. A resposta da internet foi ainda mais feroz. Aquela defesa patética só jogou mais gasolina no fogo. E aí, como acontece nesses casos, o passado veio cobrar a conta. Jornalistas investigativos e usuários anônimos começaram a cavar e encontraram áudios antigos de reuniões onde ele fazia comentários preconceituosos sobre funcionários, posts apagados com piadas racistas, depoimentos de ex-colaboradores que sofreram assédio moral. O castelo de homem moderno e inovador ruiu em 48 horas. Ele não era um cara legal que cometeu um erro. Ele era aquilo. A cena com Cristiano não foi um deslize. Foi a essência dele vindo à tona. Enquanto isso, todos os canais de TV do Brasil e do mundo queriam uma entrevista exclusiva com Cristiano Ronaldo. Ofereceram fortunas. Programas de maior audiência abriram espaço na grade. Todos queriam o espetáculo. Queriam ver a vítima chorar, gritar, apontar o dedo. Queriam o confronto, mas Cristiano recusou todos, um por um. Ele entendeu que se ele fosse para a TV, a história viraria sobre ele contra o empresário. E a questão era muito maior que isso. No terceiro dia após o incidente, o mundo esperava uma declaração. E ela veio, mas não como se esperava. Cristiano não apareceu. Em vez disso, na frente daquela mesma escola pública no Pelourinho, cercada por uma multidão de jornalistas e apoiadores, uma jovem subiu num pequeno palco improvisado. Uma jovem negra, de tranças, aluna do projeto que ele apoiava. Ela se chamava Dandara, tinha 17 anos e segurava uma folha de papel nas mãos trêmulas. Com a voz embargada, mas firme, ela começou a ler. Eu não sou o Cristiano Ronaldo. Eu sou a Dandara. E hoje, ele me pediu para ser a voz dele. Ele escreveu isso. O silêncio foi total. E ela leu a carta. Hoje, eu não fui humilhado por ser um jogador de futebol. Eu fui humilhado por ser um homem cuja aparência, para alguns, ainda define o seu valor. Hoje, em uma rua colorida de Salvador, eu fui lembrado que a cor da pele ainda fala mais alto que a história, o caráter e as conquistas de alguém. Eu poderia responder com raiva. Poderia usar minha influência para destruir o homem que me agrediu. Mas o ódio só gera mais ódio, e a escuridão não se combate com mais escuridão, mas com luz. Por isso, a minha resposta não será com palavras de vingança. Não será em um tribunal de mídia. Minha resposta será com ação. Ação que constrói, ação que educa, ação que transforma. Porque a melhor resposta para quem tenta te diminuir é crescer tanto que eles não possam mais te alcançar. E mais importante, é ajudar outros a crescerem junto. O que aconteceu comigo não é uma história minha, é a história de milhões. E a partir de hoje, a gente vai começar a escrever um final diferente para ela, juntos. Quando Dandara terminou de ler, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, e pelo rosto de muitos ali. A carta era uma obra-prima de inteligência emocional. Emocionou milhões. Não havia uma gota de ódio, mas uma força implacável. Ele pegou a dor e a transformou em propósito. Naquele momento, Cristiano deixou de ser a vítima. Ele se tornou o líder de um movimento. E ninguém, muito menos o empresário que se escondia em sua mansão, fazia ideia do tamanho da resposta que estava por vir. O que você achou dessa atitude? Você também acredita que a melhor resposta não é o ódio, mas a ação que constrói? Se essa carta te emocionou, compartilha esse vídeo e mostra para o mundo que a grandeza está na forma como a gente responde às tempestades. E não esquece de comentar. Respeito é o mínimo. A carta lida por Dandara foi o estopim, mas a explosão de verdade veio uma semana depois, e veio mais uma vez em silêncio, sem coletiva de imprensa, sem post patrocinado, sem alarde. Apenas um site simples que entrou no ar. O nome do site era Projeto Visão. O logo era um olho estilizado, formado por várias mãos de cores diferentes, segurando uma a outra. O projeto era a materialização da promessa de Cristiano.
Era uma rede nacional de bolsas de estudo e mentoria para jovens negros e periféricos que sonhavam em seguir carreira em áreas onde a representatividade ainda é baixa. Não era só futebol. Era medicina, engenharia, artes, tecnologia, ciência de dados, o que fosse. O lema do projeto era: o talento não tem cor, a oportunidade, agora, também não. O financiamento inicial? Do bolso do próprio Cristiano. Ele vendeu alguns de seus carros de luxo e investiu tudo ali. Ele falou para sua equipe: eu não preciso de 10 carros na garagem. Eu preciso de 10.000 jovens na universidade. O lançamento oficial do Projeto Visão foi um evento pequeno, no pátio daquela mesma escola em Salvador. Os convidados não eram celebridades nem políticos. Eram os alunos, os pais, os professores, os líderes comunitários. E para o discurso de abertura, Cristiano não subiu ao palco. Ele chamou outra pessoa. Ele convidou a senhora que era funcionária da galeria de arte, aquela que o defendeu com o olhar no dia da humilhação. Dona Lúcia, uma senhora de 68 anos, que trabalhou a vida inteira naquele lugar, subiu ao palco tremendo. Ela nunca tinha falado num microfone. Com a voz doce e forte, ela não falou de Cristiano. Ela contou a própria história. Contou das vezes que foi seguida em lojas, das vezes que foi tratada com desdém, das vezes que teve seu conhecimento questionado só por ser uma mulher negra num ambiente de arte. Eu vivi a minha vida inteira ouvindo que esse não era o meu lugar. E hoje, esse menino aqui, ela disse, apontando para o Cristiano que a assistia da plateia com os olhos marejados, está construindo um lugar que é nosso. Um lugar onde nossos filhos e netos vão poder sonhar sem pedir licença. O discurso de Dona Lúcia, uma mulher anônima, teve um impacto 1000 vezes mais poderoso do que qualquer fala de uma celebridade, porque era real. Era a voz da experiência. Enquanto isso, o mundo do empresário racista continuava a desmoronar. A empresa dele estava em ruínas. Sócios o abandonaram, contratos milionários foram cancelados. Ele se tornou um pária no mundo dos negócios. A justiça também começou a agir, e ele foi indiciado por injúria racial. Mas a maior punição dele não foi a financeira nem a legal. Foi a moral. Ele, que se via no topo do mundo, agora era o símbolo do que a sociedade não queria mais ser. A queda dele foi tão vertiginosa quanto a ascensão do movimento que Cristiano, sem querer, iniciou. O projeto Visão virou um fenômeno. Doações começaram a chegar de todos os cantos do mundo. Empresas que romperam com o empresário racista agora procuravam o projeto de Cristiano para investir, mas ele estabeleceu uma regra: só aceitaria parcerias de empresas com metas claras de diversidade e inclusão. Ele não queria dinheiro por caridade, ele queria compromisso. Ele estava usando sua influência para forçar uma mudança real no sistema. A resposta dele não era só um projeto, era uma reestruturação. E o clímax dessa história ainda estava por vir, num encontro que ninguém poderia prever e que provaria de uma vez por todas a diferença entre um homem rico e um homem de valor. Passaram-se alguns meses. O projeto Visão já tinha sedes em 3 capitais e centenas de jovens bolsistas. Cristiano, quando não estava jogando, estava ali, presente. Não como um chefe, mas como um mentor. Ele sentava com os jovens, ouvia seus sonhos, contava suas próprias dificuldades. Ele se tornou uma figura paternal para muitos deles. Ele estava genuinamente feliz. Numa tarde chuvosa, na sede de Salvador, enquanto Cristiano conversava com um grupo de jovens que sonhava em ser cineastas, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu no portão, molhado, sem guarda-chuva, com uma roupa amassada e uma barba por fazer. Estava magro, com o olhar perdido. A segurança o barrou, mas Cristiano, de longe, o reconheceu. Era ele, o empresário. Um assessor do Cristiano correu até ele. Não deixe esse homem entrar! Chama a polícia! Cristiano olhou para o empresário, encolhido na chuva, e depois para os jovens ao seu lado, que agora também o observavam, confusos. Ele respirou fundo e disse: deixa ele entrar, mas peça para ele esperar na sala de reuniões.
sozinho. O homem entrou, cabisbaixo, sem olhar para ninguém. Sentou-se na cadeira e esperou. 20 minutos depois, Cristiano entrou na sala, fechou a porta e sentou-se na frente dele. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som da chuva na janela. O ex-empresário, com a voz embargada, começou a falar. Disse que perdeu tudo: a empresa, os amigos, a família. Disse que passou meses em depressão, que fez terapia e que pela primeira vez na vida se olhou no espelho e sentiu nojo de si mesmo. Ele chorou. Um choro feio de quem não está acostumado a demonstrar fraqueza. E então, ele pediu perdão. Um pedido de perdão direto, olhando nos olhos. Eu sei que nada que eu diga vai apagar o que eu fiz, mas eu precisava dizer: me perdoa. Cristiano ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando o homem terminou, ele não respondeu. Não disse eu te perdoo, nem eu não te perdoo. Ele se levantou e disse: vem comigo. Ele levou o homem para um tour pelo projeto, mostrou a sala de computação, onde jovens da periferia aprendiam a programar. Mostrou o estúdio de arte, onde meninas pintavam telas que lembravam as que ele viu na galeria. Mostrou o pátio, onde crianças liam livros que pela primeira vez tinham protagonistas que se pareciam com elas. O homem andava atrás, em silêncio, observando tudo aquilo. Os olhos dele, antes cheios de arrogância, agora estavam cheios de assombro. No final do tour, eles pararam em frente a um mural gigante, pintado pelos alunos, com o rosto de várias personalidades negras da história do Brasil e do mundo. Cristiano apontou para o mural e finalmente respondeu ao pedido de perdão, mas não com uma palavra, com uma lição. O que você destruiu em mim naquele dia com suas palavras, eu já reconstruí. O problema não sou eu. O problema é o que suas palavras e suas atitudes destruíram na vida de milhares de pessoas por anos. Pessoas que não tiveram a chance de se reerguer como eu. Olhe para eles, disse, apontando para os jovens. O que você destruiu com ódio, a gente está reconstruindo aqui, com educação. A frase foi como um raio. O homem entendeu. O perdão não era uma palavra a ser dita, era uma atitude a ser vivida. Ele não precisava do perdão de Cristiano. Ele precisava se perdoar. E a única forma de fazer isso era dedicando o resto de sua vida a reparar o mal que causou. A cena final desse nosso vídeo não seria no tribunal, nem numa coletiva de imprensa. Seria ali. A câmera se afastando lentamente, mostrando Cristiano e o homem em silêncio diante daquele mural de esperança. A narração então entraria suavemente. A resposta de Cristiano Ronaldo não veio com um grito, não veio com vingança, veio com uma grandeza que não cabe em campos de futebol. Ele não devolveu o cuspe, ele plantou uma floresta e lembrou ao mundo, sem dizer uma única palavra, a lição mais importante de todas: respeito é o mínimo. Se essa história te tocou, se você acredita no poder da educação para transformar o mundo e na força da grandeza para responder ao ódio, faça essa mensagem chegar mais longe. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e, mais uma vez, vamos juntos firmar esse compromisso. Comenta aqui embaixo, com toda a sua força. Respeito é o mínimo. Tem coisa que a gente vê e sente que mexe lá dentro. Não é só revolta. Não é só raiva, é aquele nó na garganta que vem quando a gente se dá conta de que o mundo, em pleno século XXI, ainda não aprendeu o básico: respeitar o outro. Ver o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo naquela rua de Salvador não foi só ver um famoso sendo humilhado. Foi ver, na nossa frente, de forma escancarada, o que milhões de pessoas vivem em silêncio todos os dias. Porque naquele momento, ele deixou de ser o craque, o milionário, a lenda. Ele virou mais um corpo julgado pela roupa, mais um homem julgado pela cor da pele. E isso, meu amigo, minha amiga, isso dói na alma da gente, porque a gente se reconhece nessa dor. E é aí que mora o ponto principal, a grande virada de chave dessa história toda. Se aconteceu com ele, um dos homens mais conhecidos do planeta,
O que não acontece todo santo dia com o João, com a Maria, com o Pedro, que pega o ônibus lotado às 6 da manhã? O que não acontece com o jovem da periferia que é parado pela polícia 10 vezes na mesma semana só porque o boné e a bermuda dele não agradaram alguém? O que não acontece com a mulher negra que entra numa loja e é seguida pelo segurança como se fosse uma criminosa em potencial? A diferença é que a dor deles não vira notícia. O choro deles não gera hashtag. O silêncio deles é engolido pela rotina, pela indiferença. A história do Cristiano é um megafone. Ela amplifica uma dor que é nossa, que é do Brasil, e é por isso que ela nos toca tanto. Porque a gente sabe, lá no fundo, que aquele empresário não é um monstro isolado. Ele é o reflexo de um pensamento que ainda existe, que ainda pulsa na nossa sociedade. O pensamento que acha que pode definir o valor de alguém pelo CEP onde mora, pelo sobrenome que carrega, pela grife que veste ou pela melanina que tem na pele. Mas aí vem a grande lição. A lição que não está no ataque, mas na resposta. Pensa comigo. O que a gente esperava que o Cristiano fizesse? A gente, que vive num mundo de reações explosivas, de cancelamento, de lacração, esperava o quê? Que ele usasse o poder dele para esmagar aquele homem? Que ele gritasse, xingasse, partisse para a briga? Que ele ligasse para o advogado e abrisse um processo de milhões? Ele podia ter feito tudo isso. E talvez muita gente ia aplaudir, ia dizer bem feito. Mas ele fez o contrário. Ele escolheu o silêncio. Mas não um silêncio de covardia. Foi um silêncio de sabedoria. Um silêncio que dizia: a sua pequenez não vai me contaminar. O seu ódio não vai encontrar eco em mim. Aquela pergunta que ele fez: você não me conhece, e mesmo assim já decidiu quem eu sou? Foi mais poderosa que qualquer soco, porque ela não atacou o homem, ela desnudou a ignorância dele, ela o forçou, e forçou a todos nós que assistimos, a confrontar a nossa própria mania de julgar o livro pela capa. E aqui está a primeira lição que a gente pode levar para a nossa vida, para ontem. Dignidade não é sobre fama, é sobre postura. Na hora da ofensa, na hora em que o mundo te empurra para baixo, a sua maior força não está em gritar mais alto, mas em manter a sua integridade, em não se rebaixar ao nível de quem te ataca. O ódio se alimenta de ódio. Quando você responde com calma, com dignidade, você corta o alimento dele. Você o deixa falando sozinho, exposto na sua própria miséria. Mas a lição não para por aí, porque depois do silêncio digno, veio a ação grandiosa. E essa é a segunda e talvez mais importante lição. Não basta não ser o problema, é preciso ser parte da solução. Cristiano podia ter voltado para a Europa, seguido a vida e esquecido o incidente. Ninguém o culparia. Mas a dor que ele sentiu o transformou. Ele entendeu que aquela humilhação não era só dele. Ele pegou uma experiência pessoal e a transformou numa causa coletiva. Ele não disse, vou me vingar. Ele disse, vou construir. A criação do Projeto Visão é a materialização disso. Ele não deu uma esmola. Ele não fez caridade para limpar a imagem. Ele criou oportunidade. Ele atacou a raiz do problema, que é a falta de acesso, a falta de chance para que o talento que brota em cada canto desse país possa florescer. Ele entendeu que a melhor resposta para o preconceito não é uma nota de repúdio, é um jovem negro formado em medicina, é uma jovem da periferia se tornando uma grande artista, é a educação, a cultura, a arte chegando onde por muito tempo só chegou a ausência do Estado. Ele transformou a ferida em semente. E o que a gente faz com as nossas feridas? A gente fica lambendo elas, culpando o mundo, se afundando na amargura? Ou a gente usa a cicatriz como um mapa, como um lembrete de que a gente pode ser mais forte e construir algo a partir da dor? Essa é a pergunta que fica. Porque todos nós, em maior ou menor grau, já fomos feridos, já fomos injustiçados. A questão é o que a gente faz depois que o sangue seca. E isso nos leva à terceira lição, a mais prática de todas. A mudança começa no nosso metro quadrado. A gente não precisa ser o Cristiano Ronaldo para fazer a diferença. A gente não precisa ter milhões na conta para combater a injustiça.
A justiça, gente, não é só coisa de tribunal, é coisa de todo dia. É na forma como você trata o porteiro do seu prédio. É na paciência que você tem com a atendente do caixa do supermercado. É na coragem de dizer: opa, essa piada não foi legal, na mesa do bar com os amigos. É na decisão de não compartilhar uma fofoca que pode destruir a reputação de alguém. É no ato de ouvir de verdade a história do outro, sem já ter uma resposta pronta na ponta da língua. É em ensinar para os nossos filhos que as pessoas são diferentes e que isso é lindo, não um problema. O empresário da história representa o preconceito explícito, barulhento. Mas o que mais dói no Brasil, muitas vezes, é o silêncio cúmplice. São as pessoas que viram a cena na galeria e se calaram. São as pessoas que, no dia a dia, veem a injustiça e desviam o olhar porque não é problema meu. Essa história nos ensina que é problema nosso, sim. Sempre é. Porque uma sociedade só é forte de verdade quando o problema de um é o problema de todos. Cristiano virou um símbolo não porque ele quis, mas porque ele não fugiu da responsabilidade que a sua dor lhe trouxe. Ele encarou o desconforto, mostrou a ferida e disse: isso aconteceu comigo, e eu não vou deixar que continue acontecendo com outros em silêncio. Agora, a bola está com a gente. O que essa história toda nos ensina no fim das contas? Que a maior riqueza não está na conta bancária, mas no caráter. Que a maior força não está no grito, mas na atitude que constrói. E que a resposta mais poderosa contra o ódio não é mais ódio, é uma grandeza que educa, que transforma, que inspira. É usar os tijolos que te atiram para construir um castelo. Não um castelo para você se isolar, mas uma escola, um hospital, um centro comunitário, um lugar de esperança. E aí? A gente vai só assistir a vida passar, se indignar por 5 minutos na internet e depois esquecer? Ou a gente vai fazer diferente? A escolha é nossa. A responsabilidade é nossa. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que a gente pode e deve ser melhor, que o respeito não é um favor, mas a base de tudo, então mostra isso pro mundo. Ajude essa mensagem a ir mais longe. Curte esse vídeo para eu saber que você sentiu o que eu senti. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso, que precisa de uma dose de esperança e de um chamado à reflexão. Se inscreve no canal para a gente continuar junto nessa jornada, acompanhando outras histórias que inspiram, que questionam e que nos fazem pensar. E o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo. Deixa a sua marca, escreve com toda a sua força. Respeito é o mínimo. Vamos encher essa página com essa frase, para que ela ecoe e se transforme num compromisso nosso, de cada um que assistiu a esse vídeo. Vamos espalhar essa mensagem, porque quanto mais gente consciente, menos espaço a injustiça vai ter. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja você também alguém que faz a diferença.